Bom dia, boa tarde, boa noite aí, galerinha que está de forma remota e quem está de forma presencial também, certo? Bom, para vocês que estão de forma remota, essa aula aí vai na sexta-feira, certo? Gostaria de passar dois avisos. O primeiro aviso é que os conteúdos da prova que vocês já pegaram são referentes ao capítulo 4 e 5, certo? E hoje nós vamos fazer revisão do capítulo 4 e na próxima aula a revisão do capítulo 5, certo? O capítulo 4 tem como título Na Imensidão do Universo e ele procura detalhar alguns fenômenos que acontecem no universo, certo? Vocês podem acompanhar aí comigo na página 88, tanto quem está de forma remota como quem está de forma presencial, na página 88, pode acompanhar a leitura comigo, certo? Vamos começar? Na página 88, vocês podem ver uma imagem mostrando vários planetas, certo? E o planeta Terra no centro. E é importante ressaltar que o universo já foi uma ferramenta usada por alguns religiosos para doutrinar e limitar a existência dos seres humanos, certo? Lá na Idade Média, que durou do século V até o século XV, certo? Após a Idade Média, teve a Revolução Científica, chamada de Iluminismo, que propôs várias teorias, vários fatores que iam contra as ideias da Igreja, certo? Aí vocês se aprofundam nisso mais em história. E com essa revolução, o Sistema Solar, ele realmente, na época, ele foi conhecido como 8 planetas, certo? Quais são eles? Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Na aula eu botei uma frase aí para vocês, para decorar essa frase. Eu aprendi quando eu estava no terceiro ano, que é: minha avó tem muitas joias sem usar nenhuma. Minha de Mercúrio, vó de Vênus, tem de Terra, muitas de Marte, joias de Júpiter, sem Saturno, usar Urano e nenhuma Netuno, certo? Além de ter todos os 8 planetas, também estão em sequência, certo? Então, vocês aí, uma frase só, tem 2 combos para decorar os planetas do Sistema Solar e também as ordens, a ordem, na verdade, que o Sistema Solar tem na direção do Sol para Netuno, que é o último planeta, certo? E os planetas que não satisfizeram os critérios foram chamados de planetas anões, certo? E aí nós temos Plutão, Ceres e Íris. Principalmente Plutão são os planetas anões mais conhecidos aí. Acredito que todos vocês já ouviram falar que Plutão é um planeta anão, certo? E por que Plutão é um planeta anão? Porque ele não satisfaz os critérios para ser planeta, que é não ter nenhum asteroide ou lua maior do que você orbitando, certo? Ter uma massa aí proporcional a seus asteroides e suas luas, certo? E ser orbitado, ter a órbita no Sol, certo? Bom, mas o foco do capítulo aí, vocês podem ver na página 89, o tópico: a Terra é um planeta diferente. Página 89, que diz assim: o planeta Terra gira em torno do Sol, assim como os outros 7 planetas, conhecidos que também se encontram
presos ao campo gravitacional. Então, por que os planetas orbitam ao redor do Sol? Porque eles estão presos ao centro gravitacional do Sol, certo? A Terra se encontra levemente inclinada no espaço e isso influencia bastante os seus movimentos. O que veremos logo a seguir é esférica, mas ligeiramente achatada nos polos, arredondada na região equatorial, certo? Então eu tenho, ela é achatada nos polos e arredondada nas outras extremidades, nas extremidades equatoriais. E é o motivo correto de por que a Terra tem essa forma geóide, certo? A Terra ela parece circular, tanto é quando a gente desenha a Terra, a gente faz uma bolinha e depois desenha de azul e verde, né? Verde os países, os continentes e de azul o oceano. Mas a Terra ela não é um círculo, certo? Ela é geóide. Então, também a Terra possui características evolutivas e íntimas em relação entre todos os seres vivos que conferem o planeta Terra, que são considerados hoje que possuem particularidades únicas no sistema solar. Por que são considerados hoje seres vivos com particularidades únicas? Porque o ser humano não conseguiu visitar todos os planetas para ter a certeza de que é o único ser vivo que é o único planeta, na verdade, que tem vida, é o planeta Terra, certo? Nós não sabemos ainda se outros planetas possuem vida ou não. É uma grande incógnita aí para a humanidade, certo? Aí na página 92, certo? No tópico Movimentos da Terra, página 92. Bom, primeiro livro aí conceitua o que é órbita, certo? Nós já vimos aí órbita, o conceito, várias vezes. E o que vai ser a órbita? A órbita é a trajetória desenvolvida por um astro em torno de outro, sob a influência de algum tipo de força. Que força é essa que vai influenciar o planeta a girar em torno de outro? A força gravitacional. Então, sempre quando perguntarem a vocês o que faz tantos planetas girarem em torno do Sol, quanto, por exemplo, a Terra ter a Lua para girar sobre ela. O que vai fazer isso é a força gravitacional, certo? Essa teoria, ela foi desenvolvida aí por Johannes Kepler, que foi a primeira pessoa a analisar órbitas a partir de cálculos matemáticos. Então ele aí é um dos principais astrônomos, certo? Da história da humanidade. No sistema solar, a órbita do planeta Terra é a trajetória elíptica, prestem minha atenção nisso também. Já frisei várias vezes quando a gente estava tendo essas aulas, que a Terra não gira ao redor do Sol num círculo perfeito, certo? Ela faz uma elipse. E aí na imagem, vocês podem perceber que no elipse eu vou ter as extremidades mais pontudas, certo? Eu não vou ter um círculo perfeito. Eu vou ter as extremidades mais pontudas. Com exceção apenas de Mercúrio e Plutão, que é um planeta não,
todos os outros planetas, eles vão ter órbitas aproximadamente circulares. Por que não circulares? Porque não é um círculo perfeito, e sim uma elipse, certo? E qual é o movimento da Terra? A órbita da Terra ao redor do Sol é chamada como? Isso mesmo, de translação, certo? Aí no final da página 92, sim, faltou falar aqui da definição de afélio e periélio. Ó, a posição mais distante do Sol, que aí é cerca de 152 milhões de quilômetros, se refere ao afélio, certo? Que acontece no dia 4 de julho. Já no dia 3 de janeiro, é a posição da Terra mais próxima ao Sol, que é chamada de periélio. Então a gente tem aí, ó, afélio e periélio. Afélio, no dia 4 de julho, o ponto mais distante da Terra em relação ao Sol, e periélio, o ponto mais próximo da Terra em relação ao Sol, certo? Vamos falar agora sobre translação. E o que é que vai ser a translação? Vocês podem acompanhar comigo aí na página 92. Ó. Então, a translação ela é um movimento ou órbita, certo? Do giro de um astro ao redor de outro. No caso, esse termo translação é usado para a órbita que a Terra possui em relação ao Sol, que são gastos 365 dias, certo? Para se dar uma volta completa até que a Terra dá em relação ao Sol, certo? Aí, recapitulando, que a Terra não descreve um movimento circular e sim elíptico, certo? A Terra gira ao redor do Sol em 300 km por segundo, certo? Por segundo. 300 não, desculpem. 30 km por segundo, certo? Aí é uma velocidade aproximadamente quando você está andando de bike, certo? As pessoas por segundo, quilômetros por segundo. Significa que a cada segundo a Terra gira, a Terra percorre, né, ao redor do Sol 30 quilômetros, certo? Para vocês terem a noção de como é grande, né, o planeta que a gente está, mesmo a gente percorrendo essa distância, ninguém percebe que a Terra está percorrendo 30 km por segundo. Por quê? E ainda demora 365 dias, exatamente, certo? Então a distância é muito grande, o universo é muito grande e nós somos muito pequenos, certo? E aí na página 93, então, as variações da distância entre a Terra e o Sol não são um fator importante para a ocorrência das estações do ano, certo? Não são um fator importante, mas não significa que elas não são um fator. Elas não interferem de forma drástica, mas elas possuem uma pequena interferência, certo? Mas o que vai fazer a existência das estações do ano existir vai ser a inclinação do eixo e a curvatura da Terra, que vão influenciar diretamente na recepção dos raios, certo? Dos raios solares, que vão gerar regiões mais quentes e mais frias no globo terrestre,
certo? E aí, a partir da translação, nós vamos ter o ano bissexto, certo? O ano bissexto vai ser o ano em que fevereiro, ao invés de ter 28 dias, vai ter 29 dias. Por quê? Porque a translação ela tem cerca de 365 dias e 6 horas. Então, se eu juntar 6 mais 6 mais 6 mais 6, eu vou ter 24 horas. Então, no quarto ano, eu pego todas as 6 horas excedentes e somo, e aí dá um dia a mais em fevereiro, certo? Quem nasceu dia 29 de fevereiro? Quem nasceu dia 29 de fevereiro faz sempre aniversário no dia depois do dia 28, certo? E aí, pode ser no dia 1 de... No dia 1 de... No dia 1 de março, certo? Ou no dia 29 de fevereiro aí. Essa pessoa pode comemorar o aniversário nessas duas datas, a depender do ano, certo? No fim da página 93, vamos falar sobre rotação. Se eu tenho a translação, a inclinação da Terra e o eixo da Terra que vão influenciar as estações do ano, eu vou ter a rotação que vai influenciar os dias e a noite. Então, recapitulando, eu tenho translação, inclinação do eixo da Terra, certo? Em relação ao Sol, que vão influenciar as estações do ano, e eu tenho uma rotação que vai influenciar a existência dos dias e da noite. A gente viu nas aulas sobre relógio biológico dos animais, das plantas e dos seres humanos, a importância de se existir o dia e a noite, certo? E aí, a rotação vai ser o movimento de um astro ao redor do seu próprio eixo, que determina a duração do dia e da noite, certo? E aí nós vamos ter os efeitos dos movimentos em nosso planeta. A Terra ela tem como referência o Sol, que vai girar, a Terra gira em torno de um eixo imaginário, no sentido sempre oeste para leste, certo? Fenômeno chamado de rotação terrestre, onde são gastas 24 horas. E aí eu vou ter os exatos na rotação 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. Se por um acaso na prova ou em qualquer outro espaço eu perguntar a vocês quanto dura a rotação, e aí vocês precisam responder com exatidão, que a rotação dura 23 horas, 56 minutos e 4 segundos, certo? E quais vão ser as consequências da rotação para a Terra? Eu vou ter a sucessão de dias e noites, a força centrífuga, ou também chamada de fuga do centro, os achatamentos do polo e do abaulamento do Equador, a contagem do tempo e dias e os fusos horários são consequências da rotação, certo? Nós também falamos aí sobre as estações do ano, certo? Falamos sobre solstício, equinócio, certo? Aí eu falei sobre primavera e suas características, verão, outono, inverno, a existência de estações do ano
em outro planeta. Certo, gente? Quem está de forma remota, eu vou gravar agora a segunda parte da aula falando sobre a prova. Certo? Obrigado e até a próxima. Então aí, galerinha do oitavo ano, tá aqui a prova de ciências, certo? Estudação aumentada. E aí eu vou dizer para vocês como é que vocês vão fazer. Aqui é obrigatoriamente colocar o nome, certo? A data de entrega da prova. Aí você bota 18 de junho de 21, certo? Aí a primeira questão é o seguinte. Observando o universo, temos os planetas e satélites, estrelas, asteroides, meteoritos e cometas. Acerca disso, numere a segunda coluna de acordo com sua correspondência com a primeira coluna. A gente tem aqui a primeira coluna. 1, 2, 3, 4, 5. E aí você vai botar aqui nesses espaços os correspondentes, certo? Por exemplo, caminho que um planeta percorre em torno de uma estrela. Aí você aqui nesse espaço, você vai botar o número de 1 a 5, certo? Você vai fazer isso com todos esses espaços. Aqui, segunda questão. A Terra e a Lua estão sempre em movimento no espaço. Considerando esses movimentos, complete as frases. O tempo que a Terra leva para dar uma volta completa sobre si mesma é de... Bom, aqui vocês vão botar o tempo da rotação, certo? Agora tem que ser o tempo exato e preciso. E aqui, o tempo que a Terra leva para dar uma volta completa ao redor do Sol é de... E aqui você vai botar o tempo da translação, o tempo exato, certo? Bom, terceira questão. Em nosso sistema solar, todos os astros estão em movimento. Esses corpos celestes não se espalham pelo universo porque são mantidos unidos pela força. Qual tipo de força? Força de Coriolis, força centrífuga, força forte, força gravitacional ou força fraca. Certo? Aí você vai dizer o que mantém os planetas unidos, certo? Qual tipo dentre esses 5 tipos de força, qual é responsável por realizar essa função aí no espaço? Quarta questão. São exemplos de fontes antropogênicas de poluição do ar. Antropogênicas é tudo aquilo causado pelo homem, certo? Aí você vai dizer aqui como o homem polui o ar através da fuligem de incêndios florestais ou emissões provenientes de vulcões ou emissões geradas por veículos automotores. Qual dessas três aqui é uma fonte antropogênica? Aqui você vai analise as afirmativas abaixo, e aí você vai ler a afirmativa 1, 2 e 3 e vai dizer quais são falsas e quais são verdadeiras. Sexta. O planeta Terra está passando por grandes transformações ambientais, na grande maioria decorrente da interferência antrópica, ou seja, do homem, em relação ao tema. Assinale a alternativa que não corresponde à realidade. E aí você vai, dentre essas 4 alternativas, dizer qual está fora da realidade sobre interferência do homem no meio ambiente. Certo? Sétima questão. São atividades consideradas como problemas ambientais, exceto... Você vai dizer, dentre essas 4 atividades, qual não é um problema ambiental. Certo? Oitavo. São possíveis causas de problemas ambientais, exceto... Você vai dizer, dentre essas 4, qual também não é um problema ambiental. Na nona, é um gás relacionado diretamente com o aquecimento global. Aí você vai dizer se é o H2, CO2, HNO3 ou Hélio, certo? E décima questão. O Brasil enfrenta diversos problemas ambientais que prejudicam as diferentes espécies que aqui vivem. De acordo com o IBGE, 3 problemas ambientais são os mais relatados no Brasil. Marque a alternativa que indica essa resposta. Aí você vai dizer quais os problemas ambientais são mais comuns no Brasil, certo? Bom, a prova de ciências é isso. Qualquer dúvida, mande aí mensagem pelo Clesep, certo? Obrigado e até a próxima.